Gente, hoje o latim ficou uma língua um pouquinho mais popular aqui no Brasil. Pelo menos está todo mundo falando sobre a tal da operação da Polícia Federal chamada de Tempus Veritatis. Não sei se eu falei o latim correto, mas a tradução para o português dessa expressão significaria o tempo ou a hora da verdade. E de fato está acontecendo uma coisa muito séria no país nessa semana que antecede o Carnaval, e nós vamos ter que analisar um pouco esse cenário político, não da maneira como eu nem queria analisar esse cenário político, mas momento histórico importantíssimo, e o canal Fora de Curva não pode deixar de pelo menos tecer algumas considerações a respeito do que está acontecendo. Certamente, eu já admito para vocês, algum tipo de golpe está ocorrendo, eu só não tenho certeza de quem. E também vamos tratar depois, no final, rapidamente, sobre a inflação brasileira fechada de janeiro, a inflação oficial pelo IPCA. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, chegou a hora do Tempus Veritatis. Espero ter falado correto dessa vez. Esse nome latim nada mais é do que o nome da operação que está sendo levada adiante pela Polícia Federal sob ordens, nesse caso, do Supremo Tribunal Federal, para averiguar eventuais tentativas de golpe de Estado que ocorreram em 2022. Vamos ver então o escopo dessa operação a partir de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e ele partindo de evidências que a Polícia Federal obteve no seguinte sentido, aqui eu estou copiando o texto da BBC. Número 1. Bolsonaro tinha conhecimento da existência de uma minuta de decreto com medidas para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva e mantê-lo no poder. Número 2. Militares organizaram manifestações contra o resultado das eleições e atuaram para garantir que os manifestantes tivessem segurança. E número 3. Que o grupo em torno de Bolsonaro monitorou os passos de Moraes, incluindo acesso à sua agenda de forma antecipada. Então, é em cima dessas três premissas que o próprio Alexandre de Moraes, que segundo ele próprio estaria sendo monitorado pelo ex-presidente Bolsonaro, decidiu colocar em termos práticos essa operação chamada A Hora da Verdade, já no nosso português de sempre. E olha só as consequências imediatas já nessa quinta-feira. Foram alvo de buscas General Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil do governo Bolsonaro. General Augusto Heleno, ex-chefe de gabinete de segurança institucional, também do governo anterior. General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. General Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, que nome mais comprido, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército. Almirante Almir Garnier dos Santos, ex-comandante-geral da Marinha. Anderson Torres, delegado da Polícia Federal e ex-ministro da Justiça. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, Partido Liberal, que é o partido também do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, ele foi preso hoje por porte ilegal de arma, que parece que nem é dele, é do filho, mas isso é outra questão. Tércio Arnold Thomas, ex-assessor de Bolsonaro, conhecido como um dos pilares do chamado Gabinete do Ódio. E, finalmente, Ailton Barros, coronel reformado do Exército. Aqui no portal G1 não disse se ele fazia parte ou não do governo. Além disso, foram presos Felipe Martins, ex-assessor especial do Bolsonaro, Marcelo Câmara, coronel do Exército e ex-assessor também especial do Bolsonaro, Bernardo Romão Correia Neto, outro coronel do Exército, e Rafael Martins de Oliveira, major do Exército. Temos aí, então, 4 presos. E, para alguém ser preso, não pode ser simplesmente por conta de um inquérito. Tem que ter crime, pelo menos indícios fortes de que ocorreu um crime, senão vai ocorrer uma grande desmoralização. E aí, nesse ponto, eu quero retomar as premissas que basearam a operação. Vamos repetir elas, só para ficar bem fixo na cabeça de cada um. Que o Bolsonaro tinha conhecimento da existência de uma minuta de decreto com medidas para impedir a posse de Luiz Inácio da Silva como presidente, depois das eleições. Os militares teriam organizado manifestações contra o resultado das eleições e atuaram para garantir
que os manifestantes desses protestos tivessem segurança e, finalmente, que o grupo em torno de Jair Bolsonaro teria monitorado os passos de Alexandre de Moraes, incluindo acesso à sua agenda de forma antecipada. Esses são os crimes que, pelo menos, são arrolados, ou supostos crimes que são arrolados. E nessa investigação, qual é a comprovação disso? Aqui, pelo menos, as evidências são declarações, é o famoso diz que. Existe sim a possibilidade de uma prova cabal de que esse grupo, liderado pelo presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus principais ministros, seu núcleo duro de governo, poderiam eventualmente estar planejando um golpe de Estado. Aí sim seria uma coisa grave. Qual é essa prova que teria que ser demonstrada para a população, não apenas a transcrição dela? Um vídeo presumivelmente gravado no dia 5 de julho de 2022, antes inclusive então, portanto, do primeiro turno das eleições presidenciais, que foi apreendido na residência do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que, segundo constam, fez uma delação premiada. Olha, esse vídeo foi transcrito e usado como prova deste grande inquérito, dessa grande averiguação de uma verdade, se o governo anterior tentou organizar de fato um golpe de Estado ou não. Se tentou organizar um golpe de Estado, evidentemente essas pessoas têm toda a razão, toda a propriedade de garantir a normalidade democrática aqui do nosso Brasil, se ela existe ainda. Porém, tem o seguinte: as provas não foram expostas. Existem versões. Esse vídeo realmente, se contiver ou se conter, não sei qual é o português mais correto nesse caso, mas vamos deixar se conter, essas evidências, essas provas cabais, imagem e voz de Jair Bolsonaro e seus ministros planejando o golpe de Estado, aí eu fico completamente convencido, sim, de que existiu uma trama nesse sentido. Mas, se isso não for mostrado na sua íntegra, sem edições, isso aí tem que sim ser disponibilizado à população brasileira para todos averiguarem se estamos falando de fatos ou interpretações muito das inexatas. O vídeo, sim, vou repetir, tem que ser disponibilizado por todas as redes que nós conhecemos à população brasileira. Não adianta a transcrição. A gente tem que ver a prova do crime, se ela realmente existiu. E aí, se houve isso, tudo tranquilo. Mas se isso não tiver acontecido, pelo menos da forma como está descrito pela grande imprensa, se não houverem provas disso, aí, pessoal, a situação muda completamente. Não que não tenha havido ou não esteja havendo uma tentativa de golpe, só que os autores desta ilegalidade, desse atentado à democracia brasileira, são outros e vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Então nós estamos num beco sem saída. Ou o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro tramou um golpe, isso aí tem que ser provado, mas não por depoimentos escritos, e sim, esse vídeo é fundamental. Esse vídeo tem que provar a existência passada de um plano bastante contundente de quebrar a ordem democrática brasileira, impedir que o futuro presidente vencedor das eleições na época, que depois a gente ficou sabendo, Luiz Inácio da Silva, assumisse o poder, ou então tudo isso faz água. E o golpe que eu estou me referindo, essa segunda versão do golpe, é Supremo Tribunal Federal com apoio de setores da Polícia Federal e, eventualmente, do governo atual, de partidos políticos, enfim, de uma série de pessoas interessadas em simplesmente eclipsar, de eliminar a memória dos 4 anos que o Brasil passou entre 2018 e 2022, porque a gestão atual não concorda com liberdade de mercado e uma série de outras coisas na área dos costumes, querem impor uma nova modalidade de sociedade. Até podem querer isso, mas dentro da democracia, dentro da Constituição. Gente, não temos saída nesse assunto. Ou Bolsonaro e seu grupo tentou um golpe de Estado, ou quem está tentando contra a ordem democrática e a ordem jurídica do Brasil são os autores, os protagonistas dessa Operação Tempus Veritas.
ou uma coisa ou outra verdade. As duas são seríssimas e ambas representam um lamentável momento histórico do Brasil. O tempo é senhor da razão e espero que se esclareça a verdade. Agora vamos para o outro assunto do Fora de Curva, que trata da inflação de janeiro, mas antes disso eu deixo aqui meu pedido de like, compartilhamento do vídeo e inscrição no canal. Então, indo para o nosso assunto, o IBGE divulgou hoje a inflação brasileira oficial, índice de preço ao consumidor amplo de janeiro, mês passado, portanto. Fechou em 0,42%, um pouco acima do razoável, até de acordo com as próprias metas do governo federal de que os preços em 2024 não ultrapassem o patamar de 13,5%, que seria uma meta central do Bacen, mas 0,42% por quê? Mesma coisa dos meses anteriores. A instabilidade climática aqui do Brasil levou à frustração de safras, especialmente daqueles produtos alimentícios de ciclo curto. A alta inflacionária em janeiro de alimentos e bebidas, portanto, foi de 1,38%. Depois tem habitação, 0,25%, que está dentro da normalidade. Artigos de residência também mais ou menos nesse patamar, 0,22%. Vestuário, 0,14%. Transportes teve uma queda bastante pronunciada ainda da inflação desse grupo de consumo em 0,65% negativo, portanto, baseado em dois fatos. Primeiro, continuação do que nós averiguamos na quinzena passada com o IPCA 15, da queda do preço das passagens aéreas, que subiu muito, mas muito mesmo, nos meses anteriores por causa da alta temporada, que agora começa a ficar um pouco mais arrefecida. Também nesse escopo nós tivemos uma retração, não lembro se de 10% ou 15%, do preço dos aplicativos de transporte, tipo Uber, tipo 99 Táxi, que predominam nas grandes e médias cidades brasileiras. Isso é fácil de entender, as pessoas em janeiro todas, ou muitas delas, não vamos generalizar, foram tirar férias, as cidades ficaram mais vazias e os motoristas, os profissionais liberais que usam esses aplicativos para ganhar seu dinheiro, naturalmente tem que baixar um pouco o preço. A famosa lei da oferta e demanda. Depois, gente, uma coisa que me deixa preocupado, saúde e cuidados pessoais. Alta de 0,83%, e essa pressão inflacionária nesse grupo, que corresponde a 13,29% do consumo médio das famílias brasileiras, está baseada, pelo menos no médio prazo, na alta do preço dos planos de saúde. Vamos lembrar que já teve muito comentário nas páginas de economia do Brasil inteiro, até eu acho que eu comentei sobre isso há algum tempo atrás, que a inflação da saúde, segundo os planos, em 2023 chegou a 25% e algum repasse teria que ser feito, especialmente nos planos empresariais. E isso aí sim é preocupante. Essa alta de custo talvez não seja só aqui no Brasil, parece que é um fenômeno que atinge outros países. Isso pode pressionar de uma maneira muito consistente os preços nos próximos meses. Questão da alimentação. No momento em que houver, se houver, vamos falar bem a verdade, uma normalização da situação climática, o valor dos hortigranjeiros, frutas, verduras e toda essa parte deve retroagir, deve cair para os patamares normais. Então essa inflação dos alimentos vai ser substituída no futuro por uma deflação e tudo vai ficar mais ou menos empatado. Não vai ficar exatamente empatado, é verdade. Depois, gente, educação. Época de matrículas, uma alta de 0,33%, e comunicação, retração, uma deflação, aliás, de 0,08%, ou seja, 8 em 10 mil. Gente, por esse quadro, eu não acho ainda que a inflação brasileira, ao contrário do que muitos economistas estão falando, seja lá muito, mas muito preocupante. Existem sim alertas, por exemplo, como esse que eu falei, da saúde e cuidados pessoais, e tinha esquecido de comentar que despesas pessoais, que são várias coisas, incluindo cigarro, lazer, uma série de outras coisas, também teve uma inflação elevada de 0,82%. Mas estamos em férias, despesas pessoais, sim, elas podem crescer exatamente nos terminais turísticos do Brasil, que vão aproveitar a alta temporada para faturar um pouquinho mais. É natural isso. O que eu chamo a atenção novamente é em relação ao futuro da inflação brasileira, pela pressão que está ocorrendo e tem sido represada pelo Banco Central no sentido de aumento dos gastos públicos. Aí é que mora o perigo de realmente estourar uma
variação de preços bem mais elevada à la Argentina aqui no Brasil nos próximos meses. Não vou dizer que agora em 2024, mas para 2025 uma escalada inflacionária em função de acúmulos de déficit público pode vir a ser um cenário bastante palpável, lamentavelmente. O que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham apreciado o vídeo e se gostaram, não esqueçam de novo do like, do compartilhamento e da inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve, tchau gente!